Napoleon Hill, o caos mental que sabota seu destino em silêncio. A maioria das pessoas acredita que a mente trabalha a seu favor por natureza. Acredita que pensar é sempre um aliado. Mas Napoleon Hill ensinava uma verdade mais profunda e menos confortável. A mente pode se tornar o maior adversário do próprio destino quando opera sem consciência. Não por maldade, mas por hábito. Não por ignorância, mas por repetição. Existe um paradoxo silencioso que atravessa a vida de muitos buscadores. Eles desejam prosperar, oram por crescimento, estudam, evoluem, refinam valores e ainda assim sentem que algo os puxa para trás. Não é falta de esforço, não é ausência de fé, é a mente trabalhando contra o próprio desejo, criando resistência interna enquanto afirma querer avançar. Há pensamentos que não sabotam por serem negativos, mas por serem contraditórios. A mente deseja expansão, mas teme visibilidade. Deseja prosperidade, mas associa riqueza à perda espiritual. Deseja mudança, mas se apega à identidade construída para sobreviver. Essa divisão interna cria um ruído constante. Um ruído que confunde decisões e enfraquece a direção. Napoleon Hill observou que a mente humana é o único campo onde o destino é plantado. Quando esse campo está dividido, nenhuma semente se sustenta. Ideias surgem e morrem rapidamente. Intuições aparecem e são abafadas. Decisões são tomadas e logo revistas. A vida parece caminhar, mas não avança. Existe um padrão invisível de pensamento que faz a mente trabalhar contra você enquanto você acredita estar se preparando. Esse padrão ensina que ainda não é o momento, que falta algo essencial, que agir agora pode custar caro. Ele se disfarça de prudência, de maturidade, de espiritualidade elevada. Mas no fundo, é medo não reconhecido usando uma linguagem sofisticada. Se você sente que quer prosperar, mas sempre encontra um motivo interno para adiar, este vídeo não é um ataque, é um alerta, porque o bloqueio não está fora, está na mente tentando proteger você de um perigo que já não existe. Antes de começarmos, respire fundo e permita um instante de consciência. Se estas palavras iluminarem sua mente e fortalecerem sua fé, inscreva-se no canal. Cada novo vídeo é um passo na jornada da mente que cria o próprio destino. A mente começa a trabalhar contra você quando perde hierarquia interna, quando todos os pensamentos têm o mesmo peso, quando dúvidas falam tão alto quanto convicções, quando emoções passageiras decidem mais do que a consciência profunda. Nesse estado, a mente não comanda, ela reage. E uma mente reativa nunca constrói destino, apenas responde a ele. Napoleon Hill ensinava que o pensamento dominante molda a realidade. Mas o pensamento dominante não é o mais bonito, é o mais frequente. Se o pensamento mais frequente é o medo de errar, a mente cria proteção excessiva. Se é o medo de se destacar, a mente cria invisibilidade. Se é o medo de perder controle, a mente cria estagnação. Tudo isso acontece mesmo quando o desejo consciente é prosperar. A mente trabalha contra você quando confunde segurança com imobilidade. Ela acredita que permanecer onde está é mais seguro do que avançar. Cria narrativas para justificar a espera. Narrativas que parecem sensatas, mas apenas mantêm o ciclo intacto. O tempo passa, a consciência cresce, mas o destino permanece semelhante. Existe uma diferença profunda entre consciência e comando. Ter consciência é perceber. Ter comando é escolher. Muitas pessoas percebem muito, sentem muito, entendem muito, mas escolhem pouco. A mente se torna um espaço de observação infinita e decisão mínima. Esse desequilíbrio cria frustração silenciosa. Escreva nos comentários o que sua mente aprendeu hoje. A mente trabalha contra você quando tenta agradar a todos os impulsos internos ao mesmo tempo. Quer crescimento sem desconforto. Quer prosperidade sem exposição. Quer reconhecimento sem responsabilidade. Essa tentativa de conciliar o inconciliável cria tensão constante.
a energia, se dispersa. Nada se sustenta. Napoleon Hill observava que pessoas prósperas tinham uma mente simples, não porque pensavam pouco, mas porque escolhiam com clareza. Sabiam o que era essencial. Sabiam o que não negociavam. Sabiam qual voz interna merecia ser seguida. Essa simplicidade não era ingenuidade, era poder organizado. A mente começa a deixar de trabalhar contra você quando aprende a silenciar ruídos. Não silenciar pensamentos, mas silenciar a autoridade que foi dada a eles. Alguns pensamentos não precisam ser obedecidos. Algumas emoções não precisam comandar. Quando essa hierarquia se restabelece, o conflito diminui. A fé consciente surge quando você confia mais na clareza interna do que nos cenários externos. Confiar que não é preciso sentir segurança total para agir. Confiar que crescer não exige perfeição. Confiar que a consciência, quando assume o comando, sabe ajustar o caminho enquanto anda. A vibração mental muda quando a mente deixa de se sabotar com dúvidas repetidas. Menos oscilação, mais direção. Menos justificativas, mais presença. Essa mudança é sutil, mas profunda, e o destino responde a ela. Napoleon Hill ensinava que o maior inimigo do sucesso é a indecisão. Não a indecisão momentânea, mas a indecisão sustentada ao longo do tempo. Quando a mente não escolhe, o destino escolhe por você, e raramente escolhe o melhor. Esta é apenas a primeira camada dessa revelação. Na próxima parte, você compreenderá como esse padrão se forma ao longo da vida, por que ele parece tão convincente e qual é o erro mental que mantém a mente trabalhando contra você mesmo quando o desejo de prosperar é verdadeiro. A mente começa a trabalhar contra você no momento em que passa a confundir proteção com sabedoria. Ela aprende, ao longo da vida, que evitar dor é mais seguro do que sustentar crescimento. Cada experiência mal interpretada reforça essa crença. Um erro vira trauma. Uma crítica vira limite. Uma frustração vira regra. Aos poucos, a mente constrói um sistema de defesa tão sofisticado que passa a sabotar qualquer movimento que ameace romper o conhecido. Napoleon Hill observou que esse processo não acontece de forma consciente. A pessoa acredita estar sendo responsável, madura, espiritualizada, mas internamente a mente está apenas evitando a exposição que o crescimento exige. Prosperar implica ser visto, implica assumir escolhas, implica aceitar consequências. Para uma mente treinada a sobreviver, isso parece perigo. Esse é o ponto em que o desejo consciente entra em conflito com o comando inconsciente. Você quer prosperar, mas a mente aprendeu a associar prosperidade a risco emocional. Ela reage criando adiamentos sutis. Não diz não diretamente, apenas diz, agora não é o melhor momento. E repete isso indefinidamente. O erro mental não está no medo em si, mas na autoridade concedida a ele. Quando o medo se torna critério de decisão, a mente perde o comando sem perceber. Passa a viver em estado de espera permanente. Espera sentir-se segura. Espera sentir-se pronta. Espera sentir-se autorizada. O destino então entra em suspensão. Napoleon Hill ensinava que a mente que não decide é governada. Não pelo mundo, mas pelos próprios hábitos internos. Hábitos de recuo. Hábitos de explicação excessiva. Hábitos de racionalizar a estagnação. Esses hábitos não surgem do nada. São aprendidos, reforçados e mantidos por repetição. A mente trabalha contra você quando tenta manter intacta uma identidade que já não comporta o crescimento desejado. A pessoa quer novos resultados, mas não quer abandonar antigos papéis. Quer prosperar, mas continuar sendo invisível. Quer expansão, mas sem deslocamento interno. Esse conflito gera tensão constante e desgaste silencioso. Existe uma falsa sensação de segurança em permanecer no conhecido, mesmo que o conhecido seja limitador. A mente prefere a dor previsível ao risco da transformação. Por isso, ela cria narrativas elaboradas
para justificar a permanência. Narrativas que soam sensatas, espirituais maduras, mas que no fundo apenas protegem o medo. Escreva nos comentários o que sua mente aprendeu hoje. A mudança começa quando você percebe que a mente não precisa ser combatida, mas reeducada. Ela precisa aprender que crescer não é ameaça, que errar não é destruição, que prosperar não significa perder a essência. Essa reeducação não acontece por palavras, mas por escolhas sustentadas. Cada vez que você decide avançar apesar do desconforto, a mente registra um novo aprendizado. Cada vez que você sustenta uma decisão mesmo sem garantias externas, a mente aprende que o perigo imaginado não se concretiza. Aos poucos, o padrão antigo começa a enfraquecer. Napoleon Hill observava que pessoas que mudavam o próprio destino tinham algo em comum. Elas não esperavam o medo desaparecer. Elas agiam com medo mesmo. Não por imprudência, mas por clareza de propósito. O medo não desaparecia, mas perdia a autoridade. A disciplina interior surge nesse ponto. Disciplina de não obedecer automaticamente a todo impulso de recuo. Disciplina de não se explicar demais. Disciplina de não negociar com a antiga identidade. Essa disciplina não endurece, ela organiza. Ela devolve à consciência o lugar de comando. A fé consciente se fortalece quando você confia mais na coerência interna do que na aprovação externa. Confiar que não é preciso que tudo esteja alinhado fora para agir dentro. Confiar que o caminho se ajusta à medida que você se move. Essa fé não é passiva. Ela é ativa, silenciosa e firme. A vibração mental muda quando a mente deixa de se dividir. Pensamento, sentimento e ação começam a apontar na mesma direção. Essa coerência gera presença. Presença gera estabilidade. Estabilidade gera continuidade. E continuidade é o solo onde a prosperidade se estabelece. Napoleon Hill ensinava que a clareza interna precede qualquer transformação externa. Não a clareza de todos os detalhes, mas a clareza de direção. Saber para onde se move é mais importante do que saber exatamente como chegar. A mente que exige garantias absolutas nunca sai do lugar. A mente trabalha contra você enquanto acredita que crescer exige permissão. Permissão da família, permissão da sociedade, permissão do passado. Mas a única permissão necessária é interna. Quando essa permissão é concedida, algo se rearranja. O conflito diminui, o ruído enfraquece, o centro se revela. Você começa a perceber que não precisa mais convencer ninguém. Não precisa mais justificar suas escolhas. Precisa apenas sustentar o alinhamento interno. Essa sustentação é silenciosa, mas poderosa. Ela muda o modo como você caminha, fala, decide e permanece. Mas ainda existe um ponto mais profundo a ser atravessado. Um ponto em que a mente reconhece que nunca deveria ter tentado controlar tudo. Um ponto em que entende que o verdadeiro poder não está em prever o mundo, mas em governar a si mesma. É nesse ponto que o conflito se encerra e o destino começa a responder de forma inevitável. Há um instante silencioso em que a mente finalmente se rende. Não por cansaço, mas por compreensão. Ela percebe que o controle excessivo nunca foi força, apenas medo disfarçado de cautela. Nesse instante, algo muda de lugar. O esforço diminui, a resistência cede. A consciência assume o comando sem precisar levantar a voz. Napoleon Hill ensinava que o poder real nasce quando a mente deixa de reagir e passa a dirigir. Reagir é responder ao mundo a partir de feridas antigas. Dirigir é escolher a partir de princípios internos. Enquanto a mente reage, o destino parece aleatório. Quando ela dirige, o destino se organiza. A revelação não vem como um choque, mas como um reconhecimento íntimo. Você entende que nunca esteve lutando contra o mundo. Sempre esteve negociando com seus próprios limites. Limites aprendidos, herdados, repetidos, limites que não eram leis, apenas hábitos mentais.
Quando essa percepção se instala, a mente para de criar ruído. O pensamento desacelera. A necessidade de provar algo desaparece. A ansiedade perde o palco. O silêncio deixa de ser vazio e passa a ser presença. É nesse silêncio que a direção se revela. A prosperidade responde a estados internos, não a pedidos desesperados. Ela se aproxima quando encontra coerência, quando pensamento, emoção e decisão caminham juntos, quando a pessoa não se fragmenta diante do primeiro desconforto. A mente alinhada cria um campo onde oportunidades não precisam ser perseguidas. Elas se apresentam. Napoleon Hill falava sobre a lei do pensamento como um princípio silencioso e constante. Aquilo que ocupa a mente de forma habitual se torna o molde da experiência. Não por magia, mas por repetição. A mente treinada na escassez enxerga a ameaça em toda a expansão. A mente educada na consciência reconhece possibilidade onde antes havia medo. O momento decisivo ocorre quando você deixa de perguntar se está pronto e passa a agir como alguém que já decidiu. A decisão verdadeira reorganiza a mente. Ela encerra debates internos. Ela estabelece um eixo. A partir desse eixo, o caos perde força. Existe uma dignidade profunda em assumir a própria direção. Não a arrogância de quem quer controlar tudo, mas a serenidade de quem não se abandona. A mente, quando percebe essa firmeza, relaxa. Ela entende que não precisa mais sabotar para proteger. Há alguém no comando. Esse é o nascimento da disciplina interior. Não a disciplina rígida que reprime, mas a disciplina consciente que sustenta. Sustentar escolhas. Sustentar silêncio. Sustentar processos. Sustentar a si mesmo quando o mundo não responde imediatamente. Essa sustentação cria maturidade espiritual. A fé consciente não pede sinais constantes. Ela se alimenta da coerência interna. Ela confia no processo porque confia na direção. Não se desespera com atrasos. Não se exalta com pequenos avanços. Permanece. Permanecer é uma arte esquecida em um mundo ansioso. A vibração mental se eleva quando a mente para de oscilar. Oscilar entre esperança e desistência, entre coragem e recuo, entre fé e dúvida. A estabilidade interna é o solo mais fértil da prosperidade. Onde há estabilidade, há continuidade. Onde há continuidade, há construção. Napoleon Hill observava que grandes realizações eram fruto de uma mente que aprendeu a não se interromper. A maioria das pessoas começa e para, decide e desiste, sonha e negocia o sonho. A mente que prospera sustenta o movimento mesmo quando o entusiasmo inicial se dissolve. Nesse ponto, a identidade antiga começa a se dissolver, não por rejeição, mas por desuso. Você não precisa mais ser quem precisava se proteger o tempo todo. Não precisa mais carregar justificativas. Não precisa mais explicar por que escolhe crescer. A escolha fala por si. O destino responde quando encontra alguém inteiro. Alguém que não se divide diante do medo. Alguém que não terceiriza o próprio poder. Alguém que entende que nada externo controla sua direção quando a mente está alinhada. Escreva nos comentários o que sua mente aprendeu hoje. O encerramento não é um fim, mas um reconhecimento. Você percebe que a mudança nunca esteve fora, sempre esteve aguardando permissão interna. Quando essa permissão é concedida, a vida se reorganiza de forma quase inevitável. Portas que antes pareciam invisíveis se tornam óbvias. Caminhos que pareciam confusos se simplificam. A prosperidade deixa de ser um objetivo distante e passa a ser uma consequência natural. Consequência de escolhas sustentadas, de uma mente educada, de uma consciência desperta. Nada precisa ser forçado quando o alinhamento é real. Napoleon Hill ensinava que o destino não é algo que acontece com você, mas algo que responde a você. Responde à clareza que você sustenta. Responde à decisão que você não abandona. Responde à mente que aprendeu a servir e não a sabotar. Quando a mente assume o controle, o destino muda sem alarde, sem espetáculo, sem promessas vazias. Apenas muda, porque agora há alguém presente para conduzir. Inscreva-se, porque cada novo vídeo
É um passo na jornada da mente que cria o próprio destino.